Nossa mensagem hoje é a história de Deus e a história da minha vida. É interessante nós recapitularmos muito essa conexão entre a história de Deus e a nossa história pessoal. Essa mensagem, comentava com o pastor Aracá, que na realidade os primeiros passos para ela, que hoje eu trago para vocês, começou em março de 1986. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos e meio de ministério, e a grande pergunta que eu tinha não era se eu ia ter sucesso no ministério ou não, se eu de fato teria algum nome ou não. A pergunta era: como que eu faço parte do grande plano de Deus para todo o universo? Uma grande pergunta essa, e é a pergunta que eu trago para vocês hoje, é exatamente essa, né? Qual o meu papel em relação ao plano geral de Deus? Eu vou procurar mostrar para vocês que muitas vezes nós temos construído um Deus à nossa semelhança, dentro da nossa necessidade, e eu gostaria que a gente invertesse esse processo. E qual é o meu papel em relação a Deus? Geralmente a gente pergunta qual é o papel de Deus em relação à minha vida, e eu gostaria que nós invertêssemos hoje e procurássemos ver esse grande projeto de Deus para o mundo, porque Ele de fato tem nos convidado a fazer parte desse projeto, né? Uma das coisas importantes que nós temos de pensar, e nós falamos muito em salvação, tem uma frase lá em si, tem cânticos que nós cantamos hoje, e nós gostaríamos de mostrar para vocês hoje que a salvação é um tema fundamental para mim e sua vida, sem o que nós não teremos condições de colocar em ordem a nossa vida. Esse é um ponto essencial. Vamos pensar na salvação como um ponto de partida, uma porta que se abre. E aberta esta porta, Deus tem para nós uma série de outros pontos essenciais de vida que nós necessitamos considerar. E eu trouxe 3 desenhos para vocês, procurei montar didaticamente, e vamos trabalhar com esses 3 desenhos para que vocês compreendam esse desafio que Deus tem para nós, de eu conectar a minha história à história de Deus. E um dos pontos que eu teria de trabalhar com vocês agora era pensar na Bíblia como um todo, que é o nosso manual de vida, em que Deus, Ele tem um plano de recuperar toda a criação e o ser humano. Não só o ser humano, mas toda a criação. E aí entra o meu papel, entra a minha história com a história de Deus. Como ser instrumento de Deus na recuperação de toda a criação e de toda a criatura. Normalmente nós pensamos na recuperação da criatura, do ser humano. E a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela foi muito mais profunda. Tanto é que teremos novos céus e nova terra. Tanto que no Novo Testamento, quando eu separo a parte histórica, separo a parte escatológica, o que tenho fala a respeito da minha vida no mundo, do meu papel no mundo, no dia a dia. Como o pastor Ricardo mesmo disse, a vida pública, a minha vida de adoração, a minha vida com meus irmãos na igreja. Vida, vida e vida. Até que Jesus um dia venha. Eu não sei quando, mas Ele virá. Essa é a minha esperança. Mas até lá, então, qual é o meu papel? De desenvolver uma história, mas conectada com a história de Deus. Nós temos chamado isso nos estudos bíblicos de praticamente de a missão de Deus no mundo, né? Vamos ver se a nossa equipe lá ajuda. A Bia, aí? É aqui, então tem que fazer um curso aqui. Obrigado, Gui. Então, nós temos aí uma expressão interessante, que é nada mais, nada menos do que o plano de Deus para recuperar tudo. E a gente chama isso, uma expressão latina, missio Dei, isto é, a missão de Deus. E estou procurando mostrar para vocês qual é o meu papel nessa missio Dei, nessa missão de Deus. Veja que eu estou invertendo um pouquinho o processo.
indo para o Novo Testamento em si. E aí eu vou contar uma história para vocês, que é a história do mundo, que eu comecei a escrever o meu rascunho primeiro, em 1986. Pastor Ricardo, naquela época nós não tínhamos computador, então foi tudo datilografado, desenhado à caneta. Mas vejam só, indo para o Novo Testamento, o que a gente vai descobrir? Nós começamos com a criação, não há como começar diferente. Poderia começar com João 1:1, por exemplo, que antes da criação, nós já temos Deus existindo, a palavra, que veio a ser carne depois, veio se tornar ser humano depois. Então nós temos aí na tela, o que vocês estão vendo, que é o início de tudo. Eu chamo em letra maiúscula, caixa alta e baixa, plano da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele tinha um plano desenhado, tanto que Jesus, quando vai tratar do divórcio, Ele diz assim, para aqueles que estavam contendendo com Ele, não era assim no princípio. E aí eu aprendi ao longo da minha história, que se eu quero compreender a minha vida, eu tenho que ir lá em Gênesis 1 e 2, lá é a matriz da criação. Um dos temas que temos de trabalhar muito na vida pública hoje é a cultura de gênero, e para eu compreender, eu tenho que ir lá na matriz da criação. Abortamento, na matriz da criação. Ecologia, ambiente, na matriz da criação. A partir de lá eu desenho a vida. Vejam a história de Deus. A minha vida terá significação a partir da história de Deus, a partir do plano da criação. Temos aí Adão e Eva, mas infelizmente eles quiseram se rebelar contra Deus. Se rebelaram contra Deus, se afastaram de Deus, saíram do jardim, pararam de ter acesso às benesses que Deus tem, ao plano da criação, e quiseram criar o seu próprio plano. Já sabemos de tudo isso. Se você ler Gênesis 3:15, nós temos o que chamamos de primeiro evangelho, ou proto-evangelho. Deus olha para a criação, Ele podia destruir tudo, recomeçar tudo de novo, mas Ele diz, não, eu amo esse povo. Tanto que Jesus diz depois, se eu amar um amigo, tudo bem, mas amar aquele que não pode ser amado, um não amorável, esse é o amor. E esse é o amor. Um dos textos lidos aqui no começo é Deus amou. E Ele amou tanto a criação e a criatura, que Ele então prometeu para Eva que do descendente dela viria a resposta. Isso a gente chama de missão de Deus. Deus se lança como missionário no mundo, para então recuperar a criação e a criatura. E a história continua. Ao continuar a história, nós vemos aí diversos personagens, como Caim. Não preciso repetir a história dele, vocês já conhecem. Nós vemos aí também a maldade crescendo. Nimrod, que criou a maldade multiplicada, aliás, cada dia mais, perversidade no mundo, porque não estavam caminhando dentro do plano da criação, dentro do seu próprio plano em si. A história vai continuando e, portanto, vem as nações, vem aí Noé. Vocês conhecem essa história? Vejam, estou tentando só recordar. Temos Noé, temos aí também, além de Noé, temos Nimrod, que criou as grandes cidades. Parece que Deus gosta de pequenos ajuntamentos. Babel. E vocês conhecem a história que Deus então vem e espalha todo o povo. Eles queriam chegar até Deus e volta, mas não era esse o caminho. Deus estava preparando um caminho que seria definitivo para a volta. E esse caminho definitivo era um projeto, o projeto Jesus, seu filho. E aí então vem as nações, o mundo começa a crescer. E Deus então ele trabalha um pouco com Noé e lança as primeiras bases dessa recuperação. E aí ele levanta uma história que você já conhece, que é a história de Abrão. Abrão primeiro, depois Abraão depois. E ele disse para Abraão, naquela época ainda Abrão, que ele seria bênção para todas as nações. O que Deus então queria mostrar para Abraão depois, era que ele teria uma família, e essa família seria um espelho desse plano da criação. Para Deus não tem atalho, gente, volta lá. Quando eu sou salvo, e no período da escola bíblica eu vou mostrar uma outra ilustração para vocês, sempre voltamos para, a partir do início, recuperar a nossa vida. Então, o que Deus estava falando para Abraão era que ele seria
bênção para as nações, porque a sua descendência cresceria tanto que poderia ser um modelo da lei, daquele plano da criação para as nações idólatras, perversas, guerreiras, destrutivas, sem amor, imoral. E Israel estaria no meio, primeiro os hebreus, e depois Israel estaria no meio para ser essa nação, esse povo que podemos chamar de vitrine, de contraste em relação àquela própria vida, um povo diferente. Um povo que seria a tradução do plano da criação que foi abandonado por Adão e Eva. O que Israel fez? Não seguiu. Israel se misturou com o povo daquela época. Israel seguiu Baal e tantos outros deuses. Israel quis um rei, e Deus estava desenvolvendo ali um trabalho diferente, de uma política diferente, em que todos teriam participação. Mas Israel queria um rei, queria ser igual às nações vizinhas. Israel começou então a se misturar com as nações, deixou de ser um povo de contraste, um povo espelho, modelo, uma vitrine de Deus. Em 722 a.C., Israel, já do norte, porque havia se separado, Israel do norte e do sul, Israel desapareceu como nação, o povo assírio assumiu aquela região do norte da terra de Israel, destruiu todo o povo, o que sobrou se espalhou pela terra e desapareceu. Bom, Deus poderia ter desistido, vou destruir todo mundo, resolver essa situação, mas Ele diz, não, eu tenho um plano, que me lancei como missionário é enviado, essa é a palavra, eu me enviei a recuperar tanto a criação como a criatura. Vou continuar. E Deus, ao continuar, Ele então trabalha com a tribo de Judá e Benjamim, ficou mais Judá, de onde viria o Messias. Ele falou, bom, eu tenho lá na frente meu filho, que eu vou mandar para lá, morrer, e esse filho vai vir da tribo de Judá, como os profetas estão prevendo. E aí então veio Judá. Vejo que no desenho lá está amarelinho, espero que seja amarelo, eu sou daltônico, então algumas cores eu não enxergo direito. Então aí o que acontece? Judá, a nação, ela viveu, procurou preservar a palavra de Deus, mas num dado momento, obrigado jovem, num dado momento o que aconteceu? Judá foi no mesmo caminho que Israel, pior, porque se tornou arrogante. Separou-se dos demais povos, aos quais eram considerados gentios, nações rebeldes, e começou a vir a grande luta de Judá contra essas nações, em vez dela ser o quê? Modelo, espelho, um povo de contraste, trazendo lá os ideais do plano da criação, como com a lei em si, mas não fez isso. Em 586 a.C., Nabucodonosor vem, invade Judá, destrói o templo de Jerusalém e leva esse povo cativo para a Babilônia. Então essa nação não cumpre o seu papel. Bom, mas como Deus disse que de Judá viria, da raiz de Jessé, viria o seu filho, se encarnaria em ser humano, continuando Deus, e traria a salvação. O que aconteceu? Deus toca no coração de Ciro, um outro rei, e permite a volta de uma grande leva de judeus para reconstruir a nação, reconstruir Jerusalém. 2 nomes que lembramos, vocês se lembram? Neemias e Esdras. Eles retornam. E ao retornarem, então, agora vem o dilema com a história andando ali, naquele período que chamamos de período intertestamentário, os 400 anos. Os romanos assumem o poder, começam a oprimir o povo em si, o povo quer a libertação, só que eles lembram que os profetas já estavam falando que viria um Messias libertador. E eles queriam um Messias libertador.
ao querer um Messias libertador, quando Jesus vem, eles não só rejeitam Jesus, mas crucificam a Jesus. Jesus, Deus e ser humano, Deus homem, ressuscita em si. E ao Jesus ressuscitar, ele então chama os seus discípulos e aí ele institui a igreja. E é o verde que está aí no nosso desenho. Ao instituir a igreja, Paulo vai explicar porque continua o processo de trazer libertação a todas as nações. E isso significaria não só aos judeus, mas aos judeus e aos gentios também. Paulo, em Efésios capítulo 2, Romanos 8, 9 a 11, mostra que dos dois povos, Deus fez um só. E aí tem todo um processo do Evangelho alcançando os diversos povos. Jesus diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria. Eles só entenderam isso, esqueceram até os confins da terra, porque a cada passagem de um novo povo, uma nova etnia, ao ser alcançado o Evangelho, havia uma reação da igreja cristã primitiva. Mas em Atos 10, Cornélio recebe o Evangelho sendo um gentio, e aí rompe-se a barreira, o Evangelho então avança em si, a salvação, a pregação, o anúncio avança em si, e finalmente começam as nações a serem alcançadas. E aí eu ponho uma setinha para cima e para baixo, que mostra novamente aquela promessa que Deus deu a Abrão e depois a Abraão, de alcançar todas as nações. Bom, tudo isso nós conhecemos, né? O grande desafio que nós temos é compreender esse processo, e ao compreender esse processo, uma frase que eu coloco aí, é bem tida, que é a ação não só anunciadora, mas transformadora do Evangelho, trazendo de volta aquela vida do plano da criação. Aí vêm os novos discípulos, e a igreja passa a ser nova humanidade. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é o que mesmo? Nova criatura. No texto original fala em nova criação, uma nova raça de seres agora humanos. Vemos que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala de uma maneira bem interessante. Ele fala no primeiro Adão, que era Adão, lá do Éden, e era o primeiro homem, no texto original, é ser humano, a primeira raça humana. Depois ele fala que Jesus é o segundo homem, é a segunda raça humana. Só que ele diz que Jesus não é o segundo Adão, ele diz que é o último Adão. Depois do último vem o que mesmo? Ninguém mais. Jesus encerra aquela raça pecaminosa e reinicializa. É como no celular, né? Você deu algum problema, reinicializa tudo. Jesus então reinicializa uma nova raça, e nós como igreja somos essa nova humanidade. Esse é um ponto necessário que eu e você precisamos redescobrir na história de Deus e na minha história. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor, eu passo agora a trabalhar, viver, andar como essa nova humanidade. E aqui é um ponto que você precisa lembrar sempre. Onde você estiver, eu sou a nova humanidade. Igreja, não somos só aqui no templo, quando nós estamos. Quantos irmãos não puderam vir hoje? Eles são a igreja. Jesus morreu por eles também. Vai sair essa semana um artigo meu intitulado Teologia da Segunda-feira. O que da Bíblia eu ouço, o que da Bíblia eu prego, do que da Bíblia eu ensino no domingo, o que servirá para mim na segunda-feira, quando eu acordar às 4, 5, 6, 7 da manhã e cuidar da minha vida. Não há como separar nesta percepção a minha vida pessoal, particular, religiosa, privada, da vida pública. A partir do momento que eu aceito a Jesus, eu sou um só. Senão vou viver uma esquizofrenia espiritual. Eu sou um só. Aí eu participo da história de Deus.
E é assim que temos essa dimensão, que nós chamamos hoje, para explicar melhor, missional e de envio, que é a missão de anunciarmos e vivermos o Evangelho. E a igreja, então, é chamada a viver isso, e por isso essa igreja, ela que somos nós, somos o que escrevemos aí, um povo de contraste, diferente, que o mundo vai olhar para nós e vai ver uma vida diferente, principalmente no mundo de hoje, onde há tanta confusão, e ver em nós um espelho, uma esperança na minha vida, no trabalho e onde eu estiver em si. Bom, poderíamos continuar, mas vamos dizer que Jesus um dia virá. E aí então Jesus virá e poderá restaurar todas as coisas. Mas enquanto isso, eu e você como igreja somos um povo de contraste. O desenho está meio complicado, não coube em toda a tela, mas aí eu fiz um desenho só para vocês. Esse é o desenho da história que eu comecei a escrever em 1986. Então nós temos a restauração de tudo. E onde eu entro nisso? Esse desenho mostra onde eu entro. A minha vida hoje está aí. A sua vida hoje está aí. Não só aqui aos domingos, mas também em todo momento, em todo instante em si. Por quê? Jesus faz uma oração sacerdotal que às vezes até eu fico pensando que é complicada para nós hoje. E ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo. Seria tão bom se nós voltássemos à época dos mosteiros, viver longe desse mundo complicado, vulnerável, vivemos nos mosteiros, né? Como irmãos na fé. Mas Jesus disse: não, eu quero que vocês vivam lá no meio como Israel deveria, como Judá deveria, e não o fez. E ele disse assim: peço não que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal, Satanás. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E olha o que ele disse: assim como tu me enviastes ao mundo, eu envio a todos eles ao mundo. Eu e você então fazemos parte dessa história de Deus. Esse é o grande desafio. Talvez você esteja pensando, sim, sem dúvida nenhuma nós temos os missionários. O pastor Ricardo foram missionários lá na Suíça. E não pensam que ser missionário na Suíça é moleza, não. Na Europa há incredulidade, secularismo. Ele pode contar com mais detalhes, como é difícil explicar sobre Deus para alguém que já foi criado sem Deus. E então nós investimos em missões. Tudo bem, excelente. Mas Deus, Ele quer nos aprofundar mais nesse plano dEle, da história dEle. Tá? E aí eu trouxe a segunda ilustração para vocês. Aqui do lado nós temos uma ferrovia, né? Então todo mundo conhece ferrovia. E eu achei melhor trazer então um desenho de uma ferrovia para mostrar para vocês a igreja em missão. Aí você fala: bom, nós já contribuímos para a missão. Ótimo, excelente. Continue mais e mais ainda, despertando até mais vocacionados para isso. Mas eu gostaria de desafiar você a participar da história de Deus. Aí está o trilho, aí estão os trilhos, os dormentes, a base, né? E o trem eu diria que é a igreja em si. Quando eu falo em igreja, eu estou falando em eu e você. O templo é uma estrutura que nos abriga. Às vezes os lares, não tem problema, mas Jesus morreu por mim e por você. Quando eu falo igreja, eu estou falando do meu CPF e do seu CPF. Tá? E aí, nesse caso, o que nós precisamos para fazer a igreja funcionar? Como lá no começo, lá no cristianismo primitivo, é a mesma coisa. Precisamos ter, então, estrutura mínima que tem. Precisamos. Se você fizer um desenho no Novo Testamento, você vai ver que tinha aquela igreja primitiva em diversos lugares, uma estrutura mínima. Tinha um planejamento? Tinha. Às vezes era um pouco rudimentar, mas tinha. Paulo foi visitar as cidades das igrejas que ele tinha organizado. Ele tinha um trabalho, um planejamento. Tinha que trabalhar, inclusive, com as pressões e opressões, em resolver situações. Tinham atividades e tinham eventos. Lá e aqui é preciso, não há necessidade de eu pensar contra isso, é necessário que eu compreenda que para tudo funcionar, precisa ter uma ordem. 1 Coríntios 14 diz: Deus não é Deus de confusão, precisa ter planejamento, atividades e eventos.
Isso é necessário. E aí, então, nós podemos caminhar um pouquinho mais e chegar à seguinte conclusão, que nós, então, somos como que defensores da proclamação. Então, nós praticamente trabalhamos com a percepção da missão do anúncio. No texto original, falamos de querigma, ou pregação. E nós investimos nisso. Anúncio das boas novas, onde ainda não chegaram, quantos países vieram. Falamos aí em diversas fases do trabalho missionário, janela 10-40, hoje já se fala na janela, alguns falam 10-20, que é a idade da nova geração que está vindo. Enfim, existem diversas estratégias. Povos que estão precisando ser alcançados hoje, não só lá longe, mas aqui, perto. Aí vêm os missiólogos e falam de missões urbanas. Então aí a questão não é só uma questão de atravessar a água salgada, atravessar o mar. Muitas vezes o trabalho missionário também é aqui. Aqui, lá longe, em todo lugar onde Jesus não foi ainda anunciado. Isso temos feito e tem sido interessante. Feito pouco, precisamos fazer mais. Investir mais nesse trabalho. Nós precisamos cada dia mais despertar evangelistas, missionários, vocacionados, investir na formação deles, no mundo complicado hoje, em que é necessário capacitar o vocacionado no campo de evangelização, missões, na área social, não só para fazer o trabalho, mas para compreender esse mundo e poder apresentar o evangelho eficaz. É necessário. Só que quando eu viro as páginas do Novo Testamento, eu descubro que os desafios que Deus tem para mim e para vocês, e aqui como igreja, muito maiores do que esse. A minha vida como cristão não é me restringir apenas a 7 dias da semana, a 6 dias da semana na minha vida e 1 dia da semana, para estar com o povo de Deus, em festa e em alegria, tão importante e necessária. Aí eu me lembrei de um personagem que só aparece uma vez no Novo Testamento. Ele era tão pequeno, mas tão grande. Quem que era? Zaqueu, pequeno, né? A gente aprende na infância. E Zaqueu desce depressa. E Jesus disse que queria estar com ele. Ele pega um WhatsApp, manda para a esposa, rapidinho, né? Prepara aí a comida aí para nós, um lanche aí. Corre lá no mercado. E a esposa prepara tudo, ele chega. Quando ele ouve o evangelho, o que ele fala? Jesus, onde é que você vai se reunir? Eu quero me reunir contigo. Quero fazer parte da tua etiqueta. Foi isso que ele disse? Qual foi a primeira palavra que ele disse ao se render a Jesus? Eu vou pagar tantas vezes mais se eu prejudiquei alguém. Isso mostra o quê? Transformação de vida imediata. Transformação de vida. Jesus o acolheu com vistas à transformação de vida. Isso me leva a compreender um pouquinho mais esse processo. E eu vou voltar a falar sobre a missão de Deus. A missão de Deus deve ser a base. Estão vendo ali, hoje já não é mais pedras e tal, hoje é concreto em muitas ferrovias, mas é a base, a partir da qual devo construir tudo. Meu projeto igreja, minha estrutura, meu planejamento, minhas atividades, meu orçamento, é a partir dessa história de Deus. E Deus quer que nós anunciemos o evangelho, com certeza, mas mais do que isso, muito mais do que isso, que nós venhamos a desenvolver uma vida transformada. E aí entra a missão da presença. E esse é o desafio que temos hoje no mundo, é a presença nossa no mundo, o direito de ganharmos, reconquistarmos o direito de sermos ouvidos. Nós vivemos num país dividido, meus irmãos, minhas irmãs, em que perdemos o direito de estar presentes e falar e anunciar respostas bíblicas aos dilemas da nossa nação, que são gravíssimos. E aí eu disse o seguinte: cristãos na vida pública atuando como tradução do reino de Deus, uma ética responsiva onde eu vou viver nesse mundo, amizade e generosidade, sendo sal, luz e embaixadores do reino. Lá onde eu vivo, lá onde eu estou. Perceberam? Eis aí o grande desafio que eu tenho.
Ser cristão um dia da semana não é difícil, é até gostoso estar em festa com os irmãos. A coisa pega a partir da segunda-feira, na minha vida e na sua vida. E num país ainda complicado. Na minha igreja, domingo, somos membros da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, o meu pastor pediu para eu falar como ser ético e cristão ao mesmo tempo, e brasileiro. Num país do jeitinho, como é difícil. Porque aí eu serei espelho, aí eu serei tradução do Evangelho lá no meio ambiente em que eu estarei. Perceberam? Eis aí o grande desafio. O Evangelho, além de ser pregado, anunciado, ele há de ser vivido como resultado do seu poder de transformação na minha vida, na sua vida. E aí entra um outro lado que nem sempre lembramos, que é a missão da presença nossa no mundo. A missão de Deus é restaurar todo mundo, e por isso ele tem a missão do anúncio, mas tem a missão da presença, que estaremos representando Deus no mundo em si. E aí nós temos chamado hoje isso para poder juntar o aspecto missionário com o aspecto de vida, de presença, de dimensão missional. É algo que tem vindo da década de 90, está chegando no Brasil, essa compreensão bíblica agora. Meu papel no mundo, são 2 trilhos, onde um trilho para, a viagem para. E a grande pergunta que eu faço para mim, nós como evangélicos, como igreja no mundo, será que temos andado só num trilho e o outro trilho? Tivemos aí as festividades das Olimpíadas em Paris, e com aquela profanação, interessante, trágica. E eu me pergunto, como evangélico, será que nós, como evangélico, como cristãos, temos tido uma presença marcante na vida, não só política no mundo? Nós discutimos, os evangélicos vão ser 50% em 2030. Continuaremos sendo como os católicos no passado, nominais? Qual é a minha vida na minha profissão? Qual é a minha vida, meu modelo de vida? Não só falar de Jesus, é viver Jesus, encarnar o Evangelho nas minhas práticas, lá onde eu vivo, nos meus negócios, no condomínio, na escola, os jovens estão aí. Então é necessário que eu venha compreender isso, que envolve, eu sou enviado ao mundo. Os missionários são, mas eu também sou. Você também é enviado ao mundo, enviada ao mundo, para ali representar a história de Deus. E a minha história então passa a ter significação a partir do momento que ela é conectada com a história de Deus, lá onde eu vivo na vida pública, no dia a dia. A partir de amanhã, a hora que você acordar. E aí então eu vou perceber que eu tenho dons, que eu tenho talentos, minha profissão. Ao exercer minha profissão, a exercerei da melhor maneira possível. Tem algumas profissões mais insalubres. Há poucos dias eu estava em Curitiba falando a Nanajuri sobre bioética. E a Nanajuri é uma associação que reúne juristas evangélicos. E a grande pergunta que eu fiz ali para eles é, olha, não sei, vocês têm que me ensinar. Como ser cristão e advogado criminalista ao mesmo tempo? Gente, é difícil. Eu tive lá um jovem advogado que veio conversar comigo, e pastor, eu não consigo, professor, eu não consigo, é difícil. Eu estou apanhando. Eu falei, bom, você vai ter que reduzir os ganhos, porque você vai ter que pegar algumas causas em que você não precisa criar testemunhas, em que você tem que falar a verdade. Um dia eu perguntei a um advogado criminalista, muito amigo e um dos melhores no Brasil, eu falei, cristão, o camarada chega lá e fala para você, olha, eu matei a minha esposa. Ele disse, quem que disse que você matou? Tudo bem, eu não estou reclamando aqui contra os advogados criminalistas, estou dizendo que o cristão que é advogado criminalista sofre muito. Mas não é só ele que sofre. Um exemplo que eu tenho de um médico amigo, cristão, ele disse para mim, olha, professor, eu estava lá em casa e o chefe clínico me liga e diz, olha, você não tem feito muitas cirurgias. Ele responde, sim, os pacientes não precisam. E o chefe clínico do hospital diz, pois é, mas você tem que cumprir metas.
mercantilização do corpo. Como é que eu ajudo esse médico cristão a ser cristão? Tradução de Deus lá no trabalho dele. Como é que eu ajudo um motorista de Uber? Como é que eu ajudo um profissional quase qualquer? No mundo de hoje é difícil. Ser cristão no mundo é viver uma vida insalubre. O último versículo que eu vou citar para vocês diz isso. Nesse sentido, o que acontece? Essa ilustração é assim, a dimensão missional nos envolvendo os missionários, os pregadores, evangelistas, mas envolvendo a mim como enviado ao mundo. Deus enviou você lá onde você vive, entre os vizinhos, lá no emprego, lá na faculdade. E lá você ser a tradução da história de Deus, a tradução do plano da criação. Olha a palavra igreja lá em cima. Está sozinha, né? Olha agora. É igreja em missão. Comunidade, povo de contraste, vitrine, tradução do reino de Deus diante do mundo. Estou agora vivendo a missio Dei, isto é, estou vivendo a missão de Deus. É interessante que você pode compreender isso, pode usar o nome que você quiser, nós tentamos enriquecer isso com essa palavra missional. Missional é alguém que é enviado em si, seja missionário ou não, em que Deus vai ser visto através da sua vida. Jesus, em João 14:9, ele diz: quem me vê a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, nessa missão da presença, quem me vê a mim, lá onde eu estiver, eu já citei, emprego, escola, etc., entre os vizinhos, tem o papel de ver Deus. Eu sou a tradução de Deus, eu sou o espelho de Deus. Eu sou aquilo que o mundo pode conhecer de Deus. E aí, eu peço que você já comece a meditar, fazer uma reflexão, fazer um balanço da sua vida, para saber que Deus estão vendo lá onde você vive, no seu lar, lá dentro do seu lar, fora do seu lar, onde você vive. Que Deus? É para pensar, porque foi para isso que eu fui chamado. Ah, quer dizer que eu não vou ser salvo? Sim, 1 Coríntios capítulo 3 mostra qual é o fundamento que eu estou construindo, se é sólido, se eu construo ali uma casa de madeira, feno, palha, ouro, pedra preciosa. Não vou perder a salvação? Não, eu não fui salvo pelas obras. Contudo, se a minha vida não espelha Deus, serei salvo como que pelo fogo. Para os seminaristas lá, a gente dizia assim, vai chegar no céu cheirando toicinho defumado, mas chega. Né? Na realidade, essa é a minha vida, essa é a sua. Ah, mas eu frequento a igreja aos domingos. Bom, em primeiro lugar, você é a igreja. Onde você estiver. E você frequenta onde o povo está reunido e você ali vive a melhor maneira possível. Ali é a festa do povo de Deus, a adoração, um servir ao outro. É para isso que existimos como igreja, aqui como igreja, mas lá fora como igreja, onde eu estiver. Esse é meu papel, de representar a minha igreja, o meu povo, representar Deus, onde eu estiver em si. Eu diria assim, que na realidade, um missiólogo chamado Stetzer, ele diz: se vivo uma vida missional, vivo a vida moldada pela missão de Deus. Aí eu criei uma frase para entender melhor isso. A partir da minha conversão, geralmente, eu aceito a Jesus e as pessoas dizem: olha, você aceitou Jesus, vem aqui, frequenta a igreja, você vai ser batizado, contribui, participa, exerce algum cargo e vai vivendo aí uma vez por semana. Excelente, é isso mesmo. Mas é mais do que isso. Porque se eu me converti, aceitei a Jesus, a partir da minha conversão, minha vida agora é o projeto de Deus. É o projeto que a gente fala da Missio Dei. Eu me entrego como ferramenta de Deus. Como médico, dentista, motorista, operário, dona de casa. Me entrego como ferramenta para que Ele, em sua missão de restaurar toda a criação e a criatura, me tenha como seu instrumento. Me tenha como seu instrumento nesse processo. E a minha última ilustração para vocês, o último desenho, é a mão. Eu sou a mão de Deus onde eu estiver. Quem me vê a mim,
ver o Pai. Irmão, nós temos todos aí, a não ser uma pessoa que tem alguma dificuldade ortopédica, todos temos funcionado. Então, é fácil usar esse exemplo. É a minha agenda diária de cada cristão. E aí eu começo com o primeiro dedo. Qual é o primeiro dedo? Querigma, pregação. Eu, você, missionários, somos chamados para sermos testemunhas da verdade de Deus, do plano da criação que foi abandonado. Se é um missionário, ele vai ser objetivo, um evangelista vai ser objetivo, levar as pessoas a Jesus. Se eu não tenho o dom de missionário ou apóstolo, como temos no Novo Testamento, ou não tenho o dom de evangelista, Jesus me chama a ser testemunha. Não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Eu era cego e agora vejo. As pessoas se sentirão atraídas pela minha vida. Percebem? Esse é o ponto essencial que eu tenho de pensar. Então vem aí nada mais, nada menos do que o querigma, a pregação, missão do envio, missão do anúncio em si. Mas não para aí, porque agora o que vai acontecer? Agora eu vou viver no mundo e vou exercer no mundo o meu papel, por meio dos princípios ideais cristãos, por meio dos princípios bíblicos. Vou exercer a minha profissão, algumas são mais insalubres que outras, e nesse caso em si, o que vai acontecer claramente é que eu serei modelo da verdade, serei modelo da retidão. Aí você fala, bom, para você é moleza isso, né? Você é professor, pastor. Eu fui contador na minha juventude. Como ser contador cristão ao mesmo tempo? Como ser despachante? Aqui entra o que eu falei há pouco tempo para vocês. Aí está o grande desafio. Conversei muito com empresários antes de ser lançado o meu livro sobre o jeitinho brasileiro, e aí empresários diziam para mim, olha, como é que eu faço para ser empresário brasileiro ao mesmo tempo? Redução de margem de lucro, agir como cristão, e etc, etc. É um processo que não vai dar tempo para nós falarmos. Mas aí continuamos então avançando, e é uma vida exemplar, é uma fé ativa. Mais do que isso ainda, nós precisamos compreender que a nossa ética há de ser responsiva no mundo, minha ação, a contracultura no mundo. Nós temos um problema sério no Brasil, que nós temos o que eu chamo de síndrome de fita métrica hoje. Nos dividimos entre direita e esquerda, e o princípio bíblico nos leva a ir mais além disso, mais profundamente do que isso, em sermos pacificadores da nação, onde estivermos, em agirmos com a palavra de Deus na mão, quando participamos de uma reunião de bairro, uma reunião ou uma sociedade de amigos, seja onde for, num sindicato, no condomínio, onde tiver, qual é a minha influência como cristão ali, naquele meio ambiente que estou? Qual a minha influência no meu trabalho? Quando há planejamento, mudança de políticas internas. Mais do que isso, então, que nós temos de aprender é vivermos como cristãos no meio ambiente. Jesus vivia no meio ambiente onde ele estava. Ele não dizia, não, vocês, como os judeus faziam lá naquela história, né? Vocês são gentios, não quero com vocês. Não, Jesus estava lá no meio ambiente. Não dá tempo aqui hoje, mas se nós conversarmos sobre João capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a virada de chave em conceitos profundos das Escrituras, vocês vão ver, mulher samaritana, mas ele estava lá. Então é a amizade, o acolhimento, é a presença nossa na sociedade, convivência intencional, uma vida relacional, ser bênção entre os amigos. Muitas vezes dizemos, não vou com aquele amigo porque ele bebe, ele fuma, mas ele precisa conhecer um espelho da minha vida. Paulo dizia, onde eu estiver, eu procuro viver daquela maneira, sem contudo me envolver. O tempo não permite, poderíamos contar inúmeras experiências de irmãos na fé que compreenderam isso, irmãs na fé que compreenderam isso, se tornaram um espelho, a esperança de um ambiente desesperançado. Nós temos que aprender a viver no mundo, aí entra amizade e acolhimento, com vistas à transformação, como aconteceu com aquele pequeno homem, Zaqueu. E aí então nós vamos a caminhar e compreender um processo grande que se chama nada mais, nada menos do que acolhimento e generosidade.
sermos úteis às pessoas, sermos generosos, viver a vida a partir de atender às necessidades e carências das pessoas, não só financeiras. Esse é um dilema, que nós pensamos só em assistência social, nós esquecemos da ação social. Como posso eu transformar aquele ambiente em que vivo, as estruturas daquele ambiente, a partir dos ideais do Evangelho? É interessante que na eleição passada, alguns colegas pastores diziam, político não pode usar o púlpito da minha igreja. Aí eu escrevi na minha coluna no Jornal Batista, e com essa pergunta, pode político usar o púlpito da minha igreja? Eu disse, a pergunta é outra, por isso a resposta não está sendo correta. Estou eu evangelizando, levando pessoas a Cristo, discipulando pessoas que serão pessoas não só salvas, mas pessoas que vivem intensamente o Evangelho e vão ser políticos, vão ser juízes, promotores públicos, advogados, empresários, motoristas de Uber, para que lá eles representem a Deus? A pergunta é outra. A resposta então virá de maneira diferente. Então aí está a minha história de vida e a história de Deus. Quando eu, no mundo, assim como tu me enviaste, eu envio. Deus e Jesus me enviou a vocês. Bom, nosso tempo está vencendo, vamos já concluir nosso desafio aqui para vocês. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e cada dia, cristianismo é tempo integral, não é só um dia da semana, tempo integral, onde eu estiver. Nós somos a vitrine de Deus, das boas novas, para um mundo sem Cristo. Então, quais são os desafios para nós hoje como igreja? O papel essencial da igreja não é meramente agregar mais gente para o trabalho interno, não é apenas esse, mas formar discípulos para atuarem no mundo e ganharem o direito de serem ouvidos. Mais do que isso, formar crentes não apenas para trabalhar e viver a dinâmica interna da igreja. Precisamos urgentemente formar médicos, advogados, como disse há pouco, professores, juízes, pedreiros, motoristas de Uber, para atuarem no seu ambiente de ação, como sal, como luz, formar embaixadores de Cristo que representem o reino de Deus e seus ideais e valores no seu âmbito de atuação. Mais ainda, nosso papel como igreja, no mundo de hoje, é sermos mediadores e não extremados. Mediadores de Deus nesse mundo. Representativamente a encarnação de Deus. Encarnação do que é Deus. Não de Deus em si, que foi Jesus. Da pessoa, mas do que é Deus. Porque o mundo vai conhecer Deus através de mim. Não só da minha palavra, mas também da minha vida. Daí o cuidado, a formação do cristão para a vida, a educação na igreja, o aconselhamento, o discipulado. A igreja, então, é uma sociedade de contraste, vitrine tradutora do reino, modelo estimuladora de uma ética responsiva, vivendo essa dimensão missional por meio da missão do anúncio, mas também pela missão da presença, em tempo integral, e por meio dos nossos dons, dos nossos talentos. Eu colecionei aqui alguns desafios para vocês. Michael Gorin, esse livro já está traduzido ao português, ainda não foi publicado. Ele diz que a igreja é um povo enviado ao mundo 7 dias da semana como testemunhas do reino de Deus, em contraste com a igreja como um povo reunido apenas um dia da semana, e eu acrescento com a ocupação religiosa. Mais ainda, o Robert Martin Achard, ele diz que evangelização é questão de presença. A evangelização no mundo não é principalmente uma questão de palavras e ações, é uma questão de presença. A presença do povo de Deus em meio à humanidade, a presença de Deus em meio ao seu povo. Nossa vida, pessoal e de igreja, há de representar Deus naquele momento em si. E por isso, de que história eu faço parte? Já que a minha história é a história de Deus, a forma como entendemos a vida humana depende de qual concepção que nós temos da história da humanidade. Qual a história da qual a minha vida faz parte. Leslie Newbigin foi missionário por 40 anos entre os hindus. E aí um outro autor, Alasdair MacIntyre, ele disse, eu só consigo responder a pergunta, o que é para eu fazer, se eu conseguir responder uma pergunta que antecede, de que história eu faço parte. E a minha pergunta para você é exatamente essa, de que história você faz parte? Da sua história em que Deus se tornou uma espécie de um ajudador, se temos um personal
trainer, temos um personal guru que agora é Deus e resolve meus pepinos? Ou Deus é aquele que tem uma história no mundo da qual eu faço parte? E Ele vai me ajudar, com certeza. Ele não vai me deixar desamparado. John Carroll, ele disse que o declínio do cristianismo como praticado no Ocidente é fácil de explicar. As igrejas cristãs têm falhado totalmente em sua tarefa principal, de recontar a história de sua fundação de uma maneira que seja relevante a esses tempos. Se eu não vivo essa história de segunda a segunda, eu transformo a minha igreja apenas em atividade, evento e programa. E tudo isso precisa, mas não é só isso. Isso é meio. Vou encerrando com uma palavra de John Stott, famoso John Stott. Ele disse: não devemos perguntar o que está acontecendo com o mundo. Esse diagnóstico já foi feito. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal, o que aconteceu com a luz. Ninguém desconhece Billy Graham. Ele disse: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. O desafio maior da igreja primitiva foi em Atos 17:6. E esses que têm transformado ou transtornado o mundo chegaram até nós. O texto original, grego, fala em virar de perna para o ar. Grande pergunta que eu tenho feito a pastores. Chega já praticamente quase a 1 milhar de pastores que têm conversado. Se nós evangélicos tivéssemos agido como essa igreja cristã primitiva, teríamos um país como temos hoje, repleto de corrupção, imoralidade, secularismo, desprezo, violência. Esse é meu papel e seu, de estar presente no mundo. Prometi para vocês ler um texto bíblico para encerrar. Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual nosso papel é resplandecer como luzeiros deste mundo, desta vida. Como tem muito desenho, eu coloquei isso tudo num PDF, tem o QR Code, se você quiser uma cópia, é só tirar a cópia daqui. Espero que nós venhamos a aceitar esse desafio.